Oi pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro extremamente necessário que é o Conto da Aia, da Margaret Atwood. Bom pessoal, finalmente chegou a vez da leitura e da resenha de O Conto da Aia. Já fazia tempo que eu queria ler esse livro, eu comprei ele em meados do ano passado, depois que ele estourou assim por conta da série, né? A série de TV The Handmaid's Tale ficou super conhecida, super famosa e todo mundo tava comentando a respeito, e isso acabou dando uma certa notoriedade pro livro, né, aqui no Brasil, que não era tão famoso assim, porém todo mundo começou a ler esse livro e vocês pediram muito que eu lesse, que eu comentasse aqui no canal, e eu demorei a pegar o livro pra ler, infelizmente, mas finalmente consegui fazer a leitura. Inclusive ele foi livro do Vórtice Fantástico desse ano, então eu fiquei muito feliz quando a gente escolheu esse livro pra ler no Vórtice, e hoje finalmente eu vim conversar com vocês sobre ele. Esse livro foi publicado em 1985 e ele é considerado pela própria autora não apenas uma distopia, mas sim uma ficção especulativa. O que seria isso? Seria uma ficção mais próxima do que pode vir a ser a nossa realidade, ou seja, esse livro vai abordar um tema, vai contar uma história que se aproxima um pouco da nossa realidade, não necessariamente aqui no Brasil, por exemplo, apesar de ter alguns aspectos aí semelhantes, mas pode ser que isso venha a acontecer em alguns lugares do mundo, ou até já esteja acontecendo, nem que seja apenas parcialmente, sabe? Mas tem muitos aspectos aqui desse livro que, pra quem leu aí, sabe que se assemelham muito a práticas de certos lugares, ou até mesmo da nossa própria sociedade, apesar de aqui ser uma situação muito mais extrema. Só o fato de saber que isso aqui é considerado uma ficção especulativa já traz um certo temor pra gente, né? Porque é uma coisa assustadora. Mas vamos à história pra vocês entenderem do que eu tô falando. Esse livro vai contar pra gente a história da Offred, que é a personagem principal, e ela que narra a história pra gente em primeira pessoa. Então, no livro a gente só tem realmente a perspectiva da Offred, de como ela tá enxergando as coisas. Então tem coisas que ela realmente não tem conhecimento e que a gente só tem como especular mesmo. Bom, a Offred é uma aia. O que seria uma aia nessa sociedade aqui? É uma mulher fértil que vai gerar filhos pra outras famílias, pra outras pessoas, obrigatoriamente. Então ela tem o direito de se recusar, porém, se ela se recusa, ou ela é morta, ou ela desaparece misteriosamente, ou ela é enviada para alguma coisa que se chama, acho que é as colônias, alguma coisa assim, que é um local onde as mulheres ou os homossexuais ou pessoas que se rebelam contra essa sociedade são jogados, e é um local no qual eles não vão sobreviver porque tá cheio de resquícios de guerra, componentes químicos. Então é dito lá que a pele das pessoas com o passar do tempo começa a descamar e, enfim, descolar do corpo. Então é um lugar terrível e essas pessoas com certeza não querem ser mandadas pra esse lugar. Então ou elas se calam e aceitam a situação, ou elas acabam mortas. Ou seja, opressão total, né? Como que isso aconteceu? Por que que isso surgiu nessa sociedade? Essa história se passa no território dos Estados Unidos, porém os Estados Unidos, como a gente conhece, não existe mais nessa história. Ele foi tomado, né, sofreu um golpe político de um grupo religioso extremista que acabou tomando todo o governo, acabando com a Constituição, acabando com todos os direitos das pessoas e implementando no lugar um governo teocrático fundamentalista. Ou seja, tudo que foge ali dos preceitos da Bíblia, então é eliminado, como eu falei pra vocês. Então não existe mais meios de comunicação assim abertos, na realidade a censura é enorme, então as pessoas não conseguem noticiar tudo que tá acontecendo e todo mundo é pego meio que de surpresa, assim, meio desprevenido, e quem mais sofre com essas mudanças na realidade são as mulheres, porque as mulheres perderam completamente, absolutamente os seus direitos. Elas não têm direitos nem aos próprios pensamentos, sabe? Você não pode nem sonhar em ter opinião sobre alguma coisa, enfim, você tem que obedecer ao homem. E no caso aqui das aias, elas obedecem ao seu dono, ao seu comandante. Offred, na verdade, significa of Fred, vou colocar aí na tela pra vocês, que significa do Fred, ou seja, ele é o dono dela, ele pode fazer o que ele quiser com ela, e na realidade, se ele desconfiar de alguma coisa, se ele acusar ela de alguma coisa, ela já é morta. Então nessa sociedade não existe nem mais advogado, você não pode ser defendido de alguma coisa. Se você é acusado, você é morto. E a Offred, para se tornar uma aia, na verdade ela passou por todo um processo junto com as tias, que é uma outra casta que existe aqui nesse sistema, que são umas mulheres que vão fazer uma lavagem cerebral mesmo nessas jovens férteis, e elas vão implementar ali várias coisas através de tortura, através de, assim, tortura
psicológica e física também, para que essas mulheres aceitem tudo aquilo de bom grado e entendam que elas são dádivas ali naquela sociedade e que são muito importantes para a sobrevivência da humanidade, etc. E, gente, é tão terrível que até mesmo a linguagem, a comunicação delas entre si é restrita. Elas têm umas frases feitas que elas têm que falar umas pras outras, assim, não é tipo bom dia, tudo bem. É alguma coisa assim, o sol se levantou, né, obrigada Deus, sei lá, coisas assim, sabe? Então é terrível, elas não conseguem se comunicar direito e elas têm direito a sair, por exemplo, né, a ir até o mercado, comprar coisas, mas elas têm que ir de duas em duas e ainda assim elas não se sentem seguras mesmo entre si, porque existe uma coisa chamada olho. Então tem pessoas que são espécies de espiões, então ela não sabe se aquela aia é confiável, se ela pode falar com ela coisas pessoais, como ela se sente de verdade, porque ela pode ser uma espiã, porque ela pode dedurá-la. Então elas vivem um constante medo, uma opressão enorme, elas não podem nem olhar pro lado, porque elas usam aqui, como vocês devem estar vendo aqui na imagem, não sei, elas usam uns chapéus assim super fechados, então é tudo muito controlado. E existem também outras castas aí nessa sociedade, que são, por exemplo, as martas, que são mulheres inférteis e que servem apenas para cozinhar, limpar a casa, cuidar da casa e dessas coisas. Então elas geralmente moram nas casas dos comandantes, né, que são esses homens que têm um posto muito importante, né, muito alto aí na sociedade. E também existem as esposas, que são mulheres que na sua grande maioria também são inférteis e que precisam das aias para poder gerar os seus filhos. Então é uma situação assim super claustrofóbica, até pro leitor, né, a gente fica aqui muito sufocado lendo a história, porque as aias são obrigadas a se deitar com seus comandantes, inclusive entre as pernas das próprias esposas, sendo vigiadas, elas não podem, tipo, nem piscar, elas são forçadas ali a serem estupradas e não emitir nenhum som, sabe? Porque logo eles se perguntam, nossa, mas o que aconteceu? Tipo, você tá, né, fazendo algum gesto aí, você tá se mexendo, né, houve algo de errado. Então, assim, é uma situação terrível e ainda por cima, pra se tornar aia, elas tiveram que abrir mão de toda a sua vida, caso elas já tivessem família, como é o caso da Offred aqui, que tinha um marido e tinha uma filha, e ela não sabe nem o que aconteceu com eles, sabe? Eles simplesmente arrancam elas das famílias e levam para essas instituições onde as tias vão instruí-las a serem aias. Assim, é um livro que te deixa extremamente indignado, principalmente se você for mulher, porque você vai ler isso aqui e você vai se sentir, assim, sufocada mesmo com os relatos aqui, com a situação. E a Offred não tem absolutamente ninguém com quem ela possa falar alguma coisa. Então, durante a história, ela narra pra gente como se ela estivesse confessando, contando pra uma pessoa qualquer que possa escutá-la, sabe? É muito, muito interessante. A narrativa é muito legal. Inclusive, no começo é muito confuso pra gente entender o que tá acontecendo e tal, porque é só a narrativa dela e ela ainda vai misturando coisas que aconteceram antes, né, desse golpe e coisas que estão acontecendo no momento. Então você fica um pouco perdido mesmo, mas não desistam. Eu sei que teve gente que achou o começo da história um pouco difícil mesmo de engrenar, mas é assim mesmo, tá, gente? Continuem, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da história. Então, como eu falei pra vocês, gente, esse é um governo onde as mulheres são mais afetadas, porque realmente elas não têm absolutamente direito nenhum, não têm direito nem de se comunicar, nem de se rebelar contra a situação, nem mesmo têm controle sobre os seus próprios pensamentos e são obrigadas a suportar situações de machismo, de estupro, de situações assim, sabe, humilhantes. Então elas perdem toda a sua identidade, elas têm que usar essas roupas todas iguais, elas não podem ter vaidade nenhuma, né? Elas não têm nada, elas não têm pertences, né? Elas não têm absolutamente nada, muito menos opinião, elas não podem se rebelar contra nada, elas têm que sofrer esses abusos, estupro, etc., caladas, e elas não têm nem, assim, como se comunicar, porque elas têm que usar essas frases feitas. Então, assim, é o absurdo do absurdo, o extremo do extremo do que poderia acontecer de pior pra uma mulher numa sociedade. Por isso que é tão complicado e tão difícil pra gente, pra nós mulheres, lermos esse livro. Mas ainda assim eu recomendo muito que vocês façam, que vocês leiam, seja homem, seja mulher, enfim, leiam, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da reflexão que esse livro traz com relação aos governos totalitários, a governos, assim, ditatoriais. E eu acho que é muito necessário, sim. Eu acho que quanto mais pessoas lendo e falando sobre esse livro e também sobre a série de TV, que inclusive eu assisti e gostei muito, gente, é muito, muito fiel. Eu acho que quanto mais gente falando sobre isso, melhor. É sempre melhor, porque é através da discussão, é através do debate que a gente consegue evoluir e chegar em algum lugar melhor. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal. E vamos continuar esse debate aqui nos comentários. Se for comentar alguma coisa com spoilers, avisa bem grande lá, pra ninguém pegar spoiler aí sem querer. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.